agora nós vamos falar de saúde. A campanha Outubro Rosa é um movimento mundial realizado para chamar a atenção sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Quem conversa com a gente aqui no estúdio sobre este assunto é o médico mastologista e oncologista, Dr. Rubens José Pereira. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, nesse mês dedicado a essa atenção maior com relação ao câncer de mama, vamos mais uma vez reforçar por que é tão importante diagnosticar quanto antes essa doença, doutor. Bom, o câncer de mama é uma doença muito frequente no mundo inteiro. É a primeira causa de câncer na mulher. É a segunda causa de câncer no geral, a primeira na mulher. No Brasil, qual é a incidência? No Brasil, em torno de 52 mil casos novos por ano. E desses, em torno de 12.800 óbitos. Por que esses números tão grandes, doutor? É uma doença altamente incidente na população mundial, né? Principalmente em países desenvolvidos. Só que nos países desenvolvidos, eles conseguem fazer um diagnóstico precoce e conseguem melhorar a sobrevida desses pacientes. No Brasil, as mulheres não estão conscientes sobre essa prevenção. Pois é, no Brasil, como é um país ainda em desenvolvimento, a gente não tem ainda, assim, as campanhas de esclarecimento. O Outubro Rosa vem para isso, né? É um movimento que nasceu na década de 90, em Nova York, onde foram feitas corridas, maratonas, para poder chamar a atenção, usando o lacinho rosa, chamando a atenção para o grande problema que é o câncer de mama. E isso começou a unificar, e hoje tornou-se um movimento mundial, onde o mês de outubro, todo mês, ele é dedicado à conscientização para chamar a atenção da população, de empresas, né, de empresários, e dos poderes públicos, né, do grande problema de saúde pública que é o câncer de mama. E há que se lembrar que é uma doença que também acomete os homens, né? Normalmente a gente fala muito da mulher, a mamografia para a mulher, mas e para os homens? Isso, é uma doença que também acomete o homem, numa proporção bem menor, né? A gente tem mais ou menos de 100 para 1. Né? A cada 100 casos na mulher, acomete um homem. E para o exame, no caso do homem, é a mesma coisa? Tem mamografia, essa questão do tato mesmo, como é que é? Tem mamografia, tem questão da palpação, também existe a mesma coisa. No caso, o homem deve se preocupar ou deve estar fazendo esse exame quando ele tem alguns casos de câncer na família ou não, doutor? Normalmente o homem chama atenção para caso familiar, né? Então aqueles casos de parentes de primeiro grau, ou casos associados com câncer de mama e câncer de ovário, câncer de mama em mulheres muito jovens, câncer de mama bilateral, né? Isso chama atenção para a questão genética, né, para a questão hereditária. Agora, doutor, qual que é a estrutura hoje de Goiânia para combater e até tirar a retirada dos nódulos aqui na capital? A estrutura hoje é considerada boa? É considerada boa. As capitais, elas são supridas de mamógrafos, né? Goiânia tem um centro, é considerado um dos centros de tratamento oncológico. Então, hoje, Goiânia é um grande centro para tratamento de oncologia. Só que para o estado todo e para todo o Brasil, há essa necessidade de essas informações, de chamar a atenção para esse problema de saúde pública, que é o câncer de mama. E agora, nesse outubro rosa, a gente vê que algumas empresas, prédios públicos e até monumentos na cidade estão justamente colocando a cor rosa para lembrar, para as pessoas estarem atentas. Há alguma programação especial nos hospitais aqui? Tem. Normalmente, ou tem essa coloração rosa ou a iluminação, né, de coloração rosa. Então, o Cristo Redentor, o ano passado, né, os Arcos da Lapa, a Esplanada dos Ministérios, né, tudo isso é colocado. Aqui em Goiás, aquele Latif Seba, que tem na Praça do Ratinho, ele coloriu de rosa. O Hospital Araújo Jorge também está sendo iluminado da cor rosa. Então, assim, são monumentos públicos, né? Grandes empresas, as ruas, monumentos, isso tudo é colocado, chamando a atenção dessa coloração rosa, que quem já olha essa coloração já sabe, olha, esse é o meio de conscientização para campanhas de prevenção e diagnóstico precoce. E lá no hospital tem alguma ação mais intensiva com relação a essa questão? Tem essas ações, né, esse chamativo. O hospital tem a parte de prevenção. A gente tem também as campanhas que a gente participa sobre prevenção do câncer de mama. Que o principal método para a prevenção do câncer de mama é a mamografia. Doutor, para a gente reforçar mais uma vez, existe uma idade certa para fazer o diagnóstico precoce? Algum sintoma que a mulher deve ficar atenta? Normalmente, na população geral, a gente cobra isso a partir dos 40 anos de idade. Uma consulta periódica, uma consulta anual, com a mamografia. Lógico que tem casos que chamam atenção. Aqueles pacientes que têm um histórico genético, que têm um histórico familiar, eles devem começar esse exame mais cedo. A gente sabe que a mutação genética é um fator que já pode
despertar preocupação da pessoa com relação a ela ter uma tendência, digamos assim, desenvolver ou não. O teste da mutação genética é caro, é feito facilmente? Como é que é, doutor? Esse teste, ele até pouco tempo, ele custava em torno de R$10 mil. Isso tem caído o preço. Só que não é na população geral que você vai fazer isso. É uma população muito limitada de pessoas que têm um histórico familiar muito importante, aquele que chama a atenção de um câncer hereditário. Então, essas pessoas e os familiares podem e deveriam fazer o teste genético. Né? Que foi o caso daquela atriz, da Angelina. Isso, só que as medidas concretas pós o teste, né? O que fazer depois do teste? Retirar a mama? Porque não é só para mama, também tem, a pessoa que tem o teste positivo para câncer de mama, também tem um risco elevado para câncer de ovário. Como é que você pega uma pessoa, uma mulher na sua idade e vai retirar as mamas e os ovários? É uma coisa complicada. E esse tipo de cirurgia profilática não reduz o risco a zero. Sempre fica um risco residual entre 10% e 15%. Então, isso, de certa forma, não deixa o paciente tranquilo. Né? Então, tem outras medidas, que é a medida de procurar a fazer o exame periódico, né? Essas políticas de conscientização, leva o paciente a ficar mais próximo do médico e procurar a olhar mais esses períodos de prevenção. A prevenção do câncer de mama, ela é difícil de você fazer uma prevenção primária. Assim como o colo do útero, por exemplo, que você colhe o exame de Papa Nicolau e ele pode te mostrar que daqui a algum tempo possa desenvolver um câncer e você tomar atitudes previamente. Para a mama, isso é meio difícil, porque o câncer de mama, ele existem vários fatores, não um fator único. Então, é muito difícil você atuar em um fator só. Além das empresas, doutor, das unidades de saúde, a população como um todo também pode participar desse Outubro Rosa? De que forma? Pode. A população, normalmente, elas usam o lacinho rosa, ela passa a informação para a colega, né? Isso é muito importante. Toda vez que você leva essa informação para a população, ela leva para a vizinha, ela leva para a tia, para a mãe, né, para os filhos, e isso dissemina. A importância da conscientização é isso. É um mês para chamar a atenção para isso e que fique na memória de todas as pessoas o grande problema que é o câncer de mama. E a prevenção é o melhor remédio? A prevenção para câncer sempre foi o melhor remédio. Só um instantinho rápido, a melhor coisa, por exemplo, manter hábito saudável de vida, né? Alimentação saudável, só isso evita mais de 30% de todos os cânceres. Quando você fala alimentação saudável, evitar principalmente o quê? Alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, né? Os alimentos bem cozidos. O que a gente tem hoje? A gente tem defumados, tem enlatados, né? Os alimentos gordurosos, carne vermelha, refrigerante. Esses alimentos são os alimentos que a gente deveria evitar, né? E atividade física, você manter o seu peso, né? Evitar a obesidade. Então, isso vale não só para câncer de mama, mas para todos os cânceres. Doutor, obrigado pela entrevista. Uma boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite. Que a campanha realmente atinja o público-alvo, ou seja, todas as pessoas ficando atentas. Você já está de rosa. Obrigada. Obrigado. Boa tarde.